Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024. E o mercado opera agora pela manhã com viés negativo antes dos dados do mercado de trabalho americano e também da decisão de juros do Banco Central Europeu que acontece ainda nessa semana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou misto com o Japão em queda, enquanto na China o movimento foi de alta, com o mercado lá de olho no encontro do governo que deve anunciar mais medidas de estímulos, principalmente para o setor imobiliário chinês, o que pode ajudar a aumentar o ritmo de atividade do país. Lá na Europa, o viés hoje é de queda, com o mercado europeu esperando pela decisão de juros nessa semana, que deve cortar os juros pela primeira vez desde 2019. A dúvida por lá é se os dados de inflação na zona do euro, que vieram um pouco acima do esperado na semana passada, vão ou não afetar as próximas decisões do Banco Central. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento ficou misto, o Dow Jones caiu 0,30%, já o S&P subiu 0,11%, enquanto o Nasdaq fechou com alta de 0,56%. Destaque ontem para os dados de indústria dos Estados Unidos, que vieram abaixo do esperado, o que acabou ajudando na expectativa de queda de juros pelo Banco Central na reunião de setembro. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, a CME, as apostas para uma queda de juros na reunião de setembro subiram de 53% para 59%. Também chamou atenção ontem uma falha na Bolsa de Nova York, a NYSE, que acabou interrompendo por um período de tempo as negociações de alguns papéis no período da tarde. A Nvidia ontem foi um destaque de alta, subiu mais de 5%, depois que a companhia apresentou seus novos chips voltados para o mercado de inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, o foco da semana deve ficar nos dados do mercado de trabalho, com o principal número saindo na sexta-feira, o relatório Payroll. Para hoje, o destaque de agenda deve ficar com o relatório JOLTS, que também se refere ao mercado de emprego dos Estados Unidos e funciona como uma prévia para o payroll e também para as encomendas industriais feitas para o mês de abril desse ano. Mais tarde, a secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, ela testemunha lá no Senado americano sobre o orçamento de 2025. Atualizando as bolsas, S&P Futuro cai 0,55, Eurostoxx 600 cai 0,66 e o FTSE de Londres cai agora 0,50. Lá no Japão, o Nikkei caiu 0,35 e na China, o Xangai Composite subiu 0,41%. O DXY, dólar index, está subindo 0,13% e os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,32%, com a taxa anualizada cotada agora a 4,38%. O petróleo está com uma queda forte agora pela manhã, o Brent cai agora 1,56%, com o barril cotado a $77,14. O petróleo caindo, com alguns países da OPEP optando por aumentar a produção, contrariando a orientação geral do cartel, que nesse final de semana decidiu estender os cortes de produção até o ano de 2025. O minério de ferro também caiu nessa madrugada lá na China. O contrato mais negociado de Dalian hoje fechou com queda de 2,11%, cotado aos $115,15 a tonelada. No universo de criptoativos, o Bitcoin opera estável nas últimas 24 horas, com essa principal criptomoeda agora cotada aos $68.800. Por aqui, ontem o Ibovespa acabou fechando com uma queda leve de 0,05%, cotado aos 122.031 pontos. Dólar também, que fechou com queda, caiu 0,25%. Moeda americana ontem fechou cotada aos R$ 5,23. A nossa curva de juros acabou fechando em queda na maior parte dos vencimentos, acompanhando a curva de juros lá dos Estados Unidos, mas começou o dia bem estressada, repercutindo os dados do Boletim Focus, que mais uma vez piorou as expectativas para a taxa Selic e inflação no ano de 2024 e também de 2025. Acabou pesando bastante no Ibovespa a performance da Vale, que ontem caiu 2%, acompanhando também a queda do preço do minério de ferro lá na China. A Petrobras, que também tem um peso grande no Ibovespa, fechou com queda de 0,54%, também acompanhando a queda do preço do barril de petróleo lá no mercado internacional. Na alta, o destaque ficou para Pão de Açúcar, que ontem subiu mais de 7%, com a melhora na nossa curva de juros, e os nomes de maior peso no nosso Ibovespa, que acabaram ajudando a segurar um pouco a queda, foi do setor bancário. Itaú ontem subiu mais de 1%, 1,4%, enquanto o Bradesco fechou com alta leve de 0,3%. Hoje o Ministério da Fazenda deve divulgar as medidas que vão ser anunciadas para aumentar a arrecadação e compensar a desoneração da folha de pagamentos. Além disso, a pasta também deve anunciar hoje mais detalhes sobre o projeto de lei complementar que deve regulamentar a reforma tributária. Mas o destaque da agenda local fica para o nosso PIB do primeiro trimestre de 2024. O mercado projeta um crescimento de 0,7%, que deve sair da estagnação do PIB do último trimestre do ano passado. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.